Eu vi essa tribuna hoje extremamente triste por começar a entender que essa casa precisa urgentemente tomar providências muito fortes com relação a essas redes sociais. Mas eu queria, antes de tocar nesse assunto, eu estava conversando com o senador Zezé Perrella, e ele me abordava um tema que eu achava interessante, que diferença, enquanto os Estados Unidos vivia essa crise e baixar suas taxas de juros, o Brasil aumenta. O senador Zé Perrella pediu a palavra, está com a palavra. Obrigado, senador. Realmente é uma situação preocupante, não é? Eu acho que nesse momento não há de se falar, concordo com a senadora Vanessa, de impeachment, não é? Eu acho que nós temos que estar juntos e temos que ter responsabilidade com o país, indiferentemente de quem esteja na presidência da República. O momento é seríssimo. A única coisa, senador, que eu não consigo entender é que o Brasil anda na contramão do mundo em algumas políticas. Nós temos hoje o ministro da Fazenda, que é representante do sistema bancário. Em toda crise, quem ganha dinheiro é só o sistema financeiro, que não acrescenta R$1 para o nosso PIB e tira dinheiro da economia. Quando eu vejo hoje os cartões de crédito cobrando juros de 300% ao ano, numa infração de 6, 7, isso é roubo, isso é agiotagem. E acho que o governo tinha que tomar uma providência. Pode-se dizer, mas quem fica devendo cartão de crédito é porque não tem controle, mas nós temos que preocupar com as pessoas. Às vezes, a própria situação financeira obriga o usuário de um cartão de crédito ou de um cheque especial, não é? Até por irresponsabilidade, mas se cobrar 300% de juros ao ano numa infração de 7, isso é um crime. Para mim, tinha que ser crime inafiançável. Quando eu vejo os Estados Unidos saiu da crise rápido, o que ele fez? Ele praticou juros negativos para aquecer a economia. Hoje nós estamos com o sistema produtivo brasileiro às moscas. Eu estou dizendo, eu falo até pela minha categoria, que eu também sou pecuarista e agricultor. As taxas de juros do Banco do Brasil, que eram de 6,5% ao ano, agora passou para 25%. Como é que você vai produzir alimentos baratos com taxa de juros dessa? Obviamente, taxa de juros aquecida, aumenta os custos da produção, obviamente nós teremos inflação mais alta. Então, essa taxa de juros, essa taxa Selic, é muito bom hoje para o mercado estrangeiro vir colocar dinheiro no Brasil, porque o melhor negócio do mundo hoje é emprestar dinheiro para o governo. Você empresta dinheiro para o governo hoje a 20% ao ano, numa inflação de 7%, existe. Como é que nós vamos aquecer a economia brasileira? Prestigiando o capital especulativo. Quem ganha dinheiro nas crises? Somente o sistema financeiro. E essa taxa Selic tinha que baixar. Nós tínhamos que ter um ministro da Fazenda que tivesse peito. Se quiser aquecer a economia, vai ter que baixar a taxa de juros, senão nós não vamos sair da crise, senador. Pode estar absolutamente certo disso. Muito obrigado pela parte. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e comungo, porque, naturalmente, a hora que você aplica, você coloca o dinheiro na especulação, você tira do setor produtivo e você desmotiva e desaquece sem nenhuma dúvida. Mas, olha, senhor presidente, olhando aqui, inclusive, a plateia, na grande maioria, são mulheres. Eu venho hoje aqui, senhor presidente, nessa tribuna, em defesa das barbáries que hoje estão praticando nas redes sociais contra qualquer pessoa, especialmente contra a presidenta da República. Nos últimos dias, a ignorância e a violência tomaram de assalto às ruas e às redes sociais. As vítimas sofrem ataques sórdidos, muitos deles escondidos na sombra do anonimato. A presidente Dilma é alvo diário de críticas em todo o país. Não justifica, entretanto, a vilânia de adesivo montado com imagens indecentes envolvendo a imagem da nossa presidenta. Em nenhum momento podemos aceitar violência contra a dignidade da mulher brasileira e da mulher cidadã. Isso é um absurdo. O senhor veja aqui, senhor presidente, a ONU se manifestando contra esses ataques sexistas contra a presidente Dilma.
são imagens impublicáveis. Tem delas aqui que eu jamais até mostraria que eu não iria agredir as pessoas. Então é preciso que o Senado da República, é preciso que esse parlamento tome e discipline imediatamente o uso disso. Na minha campanha para senador, as ruas da minha cidade, do estado, de todo o estado, amanheciam cheia de panfletos anônimos, insinuando as maiores barbaridades. Até hoje, diariamente, eu sou vítima de um grupo que perdeu, um grupo inconformado, com a derrota, usa perfis falsos e nos atacam com mentira, calúnia, difamação, injúria, e a justiça, de certa forma, presa. Nós estamos, já passo a palavra, eu tenho encaminhado à Polícia Federal para identificar esses perfis falsos, para a gente colocar atrás da grade esses criminosos, esses bandidos, esses covardes, e a gente não tem conseguido. Então, é inadmissível que essas redes sociais, ou até mesmo de formas anonimata, seja ataque às pessoas, especialmente a imagem de uma mulher que hoje, sem nenhuma dúvida, é um orgulho do Brasil, que nós vamos já tratar desse assunto. Tão pouco espaço que a mulher tem, ainda chegar uma presidenta da República, e aí eles usarem essas redes sociais de forma irresponsável para agredir a sua imagem, né, a sua reputação, a sua dignidade, não estão atingindo só a presidente Dilma, estão atingindo todas as mulheres do nosso país. Senador. Senador Theomário Mota, é muito oportuno esse seu discurso hoje na tribuna do Senado Federal sobre as redes sociais. Mas quero comunicar a Vossa Excelência, no meu estado, por exemplo, estado do Acre, eu não apoiei a atual presidente, a presidenta Dilma Rousseff. Tive outro candidato a presidente da República, mas sempre respeitando a dignidade das pessoas, o caráter. E ontem eu participei, sim, como vice-líder do meu partido, de uma reunião no Palácio do Planalto com a nobre presidenta. E, numa das minhas falas, eu disse, no momento que nós estamos vivendo, uma crise econômica, política, o que é que nós temos que fazer, o Congresso Nacional? Esquecer as cores partidárias e colocar de uma vez por todas as pessoas e o Brasil em primeiro lugar. Porque eu acho, e parto do princípio, senhor presidente, que nós temos que unir as forças políticas para isso. Então, que Vossa Excelência sofreu por um lado político da classe política do nosso país, eu também sofri. Por outro lado também, que representa a esquerda aqui no nosso país e no meu estado. Então, é inadmissível esse tipo de situação. Isso que aconteceu com Vossa Excelência em seu estado, aconteceu comigo também, em meu estado, desrespeitando quem? Não só nós, senadores, que fomos eleitos pelo voto democrático, mas todas as famílias brasileiras, porque nós somos legítimos representantes das famílias brasileiras aqui no Congresso Nacional. Então, quero me associar a Vossa Excelência sobre o seu discurso. Parabéns, e dizer que realmente temos que ter, primeiramente, respeito com todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, senador Gladys Camilê. Parabenizo pela fala de Vossa Excelência e pela grandeza, sobretudo. Que Vossa Excelência hoje é senador, teve a coragem de escolher, na época, um candidato da oposição, mas que Vossa Excelência coloca hoje, no seu trabalho, nas suas atividades, sobretudo no seu plano político, o país. Que é isso que o senador representa, o Estado representar o país. Portanto, senhor presidente, senhores senadoras, senhoras senadoras, a superação das diferenças de gêneros constitui desde sempre um dos maiores desafios que enfrenta a humanidade. Essas diferenças se revelam em todos os setores da vida social e, lamentavelmente, marcam também no nosso país a existência de inúmeros preconceitos contra a mulher. É verdade que o Legislativo tem lutado para abolir todo e qualquer tipo de discriminação,
Obrigado, senhor presidente. Mas essa tarefa da liberdade não demonstra ser de difícil implementação e controle. A democracia é uma forma de governo que, entre outros princípios, se baseia na igualdade plena entre homens e mulheres. Não é outra dicção da Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 1º, que eleva de tal igualdade a condição de cláusula pétrea, que diz, no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, e por aí segue. Assim, não é possível tratar diferentemente homens e mulheres. São iguais perante a lei em direitos e obrigações. Senhoras, senadoras, senhores senadores, cada vez mais essa igualdade vem sendo construída. Faz menos de 100 anos que a mulher passou a votar. Entretanto, paulatinamente na vida política do Brasil, cada vez mais, ela ocupa os espaços públicos, o que significa que sua participação no conjunto social tem crescido de modo geral, embora ainda haja senões que precisam ser superados. A mulher já são mais de 40% dos chefes de família no país, conforme apontou recentemente a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, SPM, a senhora Eleonora. Na sua análise, mesmo constituindo mais de 51% da nossa população, a participação da mulher no mundo laboral ainda é pouco consistente, embora seja muito. A criação de programa pró-equidade de gênero e raça da referida secretaria surgiu exatamente para pensar as políticas públicas do setor, propondo diagnosticar diversas facetas desse mal social. Segundo, prognosticar seus rumos com tratamento adequado. E terceiro, fiscalizar o eventual sucesso ou insucesso das políticas criadas para eventuais redefinições e aprimoramento. O fato é que, a despeito de esforços empreendidos e da existência de normatização, há obstáculos silenciosos contra a mulher que escapam ao controle normativo e mesmo fiscalização. Sabemos, senhor presidente, que o mercado de trabalho é extremamente preconceituoso com o trabalho feminino. E os números brasileiros demonstram que, quando ao universo do trabalho, as diferenças entre mulheres e os homens ainda estão fortemente arraigadas, a despeito da proteção específica que garante a Constituição Federal. No seu artigo 7º, inciso 20º, as mulheres entram no mercado, mas não ascendem na carreira, segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e da Fundação Getúlio Vargas. Apenas 6% delas conseguem alcançar os cargos mais altos, em uma verdadeira divisão sexual do trabalho. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, precisamos nos empenhar para que essa configuração mude. A ministra Eleonora propõe cota para as mulheres em conselho de administração de empresas públicas e privadas, com um dos passos a serem tomados na direção de efetiva igualdade do gênero. Nesse ponto, ouso sugerir a este Congresso Nacional, onde são sabatinados os indicados para o cargo nas agências reguladoras e demais conselhos, que não sabatine enquanto não houver igualdade na distribuição de cargo entre homens e mulheres. Então, senhor presidente, essa é a nossa proposta, que não vamos sabatinar as mulheres enquanto não tiver essa igualdade. Creio que também é chegada a hora de o Congresso Nacional estipular a cota para as mulheres na política. Sei que muito já foi realizado nesse sentido, mas quando observamos o quantitativo de parlamentares aqui no Congresso, na Assembleia Legislativa, estaduais e nas câmaras municipais, senhor presidente, reconhecemos que ainda estamos longe de conseguir a efetiva igualdade na área de representação parlamentar, ganhando menos que seus pares masculinos, trabalhando muito mais em dupla jornada,
pois ainda cuidam majoritariamente dos afazeres domésticos, as mulheres e suas condição devem ser objeto de nossas preocupações. A recente publicação da Lei Complementar número 150, de 1º de julho de 1915, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico e altera uma série de leis, demonstra o quanto a feição do trabalho mudou no Brasil. É notório que os trabalhos domésticos são de maioria feminina e toda e qualquer norma que busque aprimorar a isonomia é bem-vinda, sobretudo de tal igualdade ocorre na esfera do trabalho. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é inadmissível que uma nação adiantada como o Brasil ainda mantenha distinção para a empregabilidade das mulheres, para a sua manutenção nos empregos e para a sua ascensão profissional. Se somos uma democracia, verdadeira democracia, devemos saber, senhor presidente Amorim, já concluindo, me tolere um pouquinho, valorizar a presença da mulher, não apenas como mãe ou trabalhadora doméstica, mas como trabalhadora equiparada ao homem. É preciso lutar contra todo preconceito, sejam aqueles construídos social e, historicamente, sejam aqueles de índole econômica. A valorização do trabalho feminino é uma necessidade premente. É preciso que tal igualdade seja defendida com toda a nossa energia, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e agradeço. Mas, senhor presidente, antes de sair, eu também quero fazer uma justiça. Nós temos hoje 2 MP trancando a nossa pauta, mas ao voltarmos essas MP, ao ser aprovada, é mais do que justo que a gente faça uma inversão de pauta para contemplar esses servidores que, assim como nós fizemos com os servidores do Tribunal de Justiça, também do Ministério Público, é necessário fazer essa correção, porque a reivindicação deles, senhor presidente, é muito menor do que a correção da infração. É uma justa reivindicação. Muito obrigado.